aqui no encerramento do minicurso, por isso queria te agradecer demais pela força e pela participação. E manda ver, irmãozinho, fica à vontade. Obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui e falar um pouco disso, tá, Laís? Muito feliz. Então, pessoal, boa tarde, né? Bom dia, desculpa, bom dia a todos. Hoje vamos continuar o nosso mini curso. Ontem, né? Vamos aqui só lembrar o que foi feito ontem. Ontem eu falei para vocês o que era BNAC, né? O fluxo redutor de curvas. Então, o fluxo redutor de curvas, a derivada em relação à deformação tem que ser igual à curvatura vezes o normal, né? Então, eu tenho uma curva, aonde a curva está muito torta, eu vou puxar muito, porque é o tamanho da curvatura. A curvatura é grande nesse instante. Quando a curvatura é suave, é pouco, é pequena, eu vou puxar pouco. E nisso, a gente vai uniformizar as curvas. A ideia é essa, tá? Do fluxo de curvatura. Nós vimos que a derivada de x em relação a t seria a derivada segunda de x em relação a s. Então, essa equação, ela é a equação do calor, essa equação, né? Então, nós podemos ver que é bem parecida com a equação do calor. O fluxo, além de ser chamado de fluxo redutor de curvas, o primeiro nome que ele recebeu foi fluxo do calor para as curvas, tá? Equação do calor para as curvas. Foi esse o primeiro nome. Nós vimos aqui a solução, né, do círculo. Podemos ver também que a reta, ela é a única solução estável, né? É a solução que não mexe. Então, ela é um tipo de singularidade. Se você pensar no fluxos como se vê em sistema dinâmico, ela é o ponto fixo, ela é o ponto fixo do fluxo, tá? Então, ele vai ser a singularidade mais forte, se você pensar assim, qual que fica parado. Nós vimos aqui a equação, né, que ajuda a estudar o fluxo, e nós conseguimos provar essas 4 identidades, que são as identidades que se mais usa para provar as coisas no fluxo, tá? E, para finalizar, eu mostrei, né, que a derivada da área de uma região delimitada por uma curva, ela ela satisfaz essa equação aqui. Ou seja, a taxa de variação da área em relação ao tempo é menos 2π. Então, a área tem decrescimento linear, né? A área, então, é bem... A taxa de variação da área é constante, igual a menos 2π. Então, ela vai decair, né? Então, a curva sempre não cai, porque a área vai diminuindo e sempre vai colapsar num ponto. Então, se eu tenho uma curva fechada, ela sempre vai contrair e ela colapsa num ponto. Os teoremas que nós temos que prova isso com detalhe, que explica como é bem mais forte que esse, tá? Tem uns teoremas bem mais fortes que vai dizer até como a curva vai deformar. Isso aqui é o mais simples que daria para demonstrar. A demonstração eu vou deixar para vocês aí na nota de aula, eu vou fazer para vocês, mas não vou fazer hoje, tá? Eu acho que compensa muito mais a gente ver agora as outras passar um pouco para frente, e eu deixo isso como atividade de leitura, para não ficar muito cansativo hoje de conta, tá? A gente vê uma coisa mais light. E aí, eu expliquei para vocês, né? Que então vale também para curvas que têm autointerseção, não tem problema, tá? Então as curvas em geral, ela vai diminuindo, diminuindo. A parte menor, normalmente ela fecha, né? Então vamos supor, eu pego aqui e pego uma parte menor aqui, a parte menor vai desaparecer primeiro, né, a área, e depois a parte grande. E aí o que que acontece? Eles falam que ele vira o círculo e depois contrai num ponto.
Tem casos que ele não vai virar círculo. Quando é isso? Vamos supor que eu consigo fazer aqui, ó, um infinito perfeito, com os dois lados com a mesma área. Então, ele vai fechando, 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 e nenhum deles vai fechar primeiro. Então, ele vai e fecha como um infinito mesmo. Então, esses tipos de solução também tem nome que seria os nossos pontos críticos, tá? Que a gente chama de soluções críticas, tá? Então, o que que acontece? Vai ter casos que a nossa curva, vamos supor, quando tem áreas iguais, vamos supor que faz três laços com lá, vamos supor, faz três laços aqui, ó. Três laços com áreas iguais, as três ficam igualzinho, sabe? E aí ele vai transformar, em geral, esse aqui transformou no círculo porque não tinha a mesma área. Mas se tiver a mesma área, como é que ele se comporta? Entendeu? Para saber qual que é essas curvas, a gente tem as soluções autossimilares, tá? Então, eu tenho que saber para onde essas curvas vai, né? Vamos supor, quando eu tenho essa aqui, por exemplo, tem os dois lados iguais, aqui não tem, mas se ele tivesse, ele vai convergir para qual curva antes de acabar? Para saber isso, a gente tem a definição de solução autossimilar, né? Vamos. Então, aqui vai vir a definição de soluções autossimilares do fluxo redutor de curvas, tá? Então, isso que a gente vai estudar aqui hoje. Então, essas soluções autossimilares, gente, são as soluções que vai ser o ponto crítico, tá? Só que antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. Quando você está num fluxo, o fluxo de curvatura média, o fluxo redutor de curvas, eu tenho uma curva, né? Vamos supor essa aqui, ela vai deformar, né? Vamos supor que a solução dela é arrastar para lá. Aqui vai ter, a deformação vai ter duas componentes, a normal e a tangente, né? Que é eu estou pegando aqui ó, a derivada de x em relação a t. Esse aqui é o vetor da deformação. Ele vai estar um puxando na direção do tangente, outro do normal. O do tangente vai pegar a curva, um ponto da curva, e vai levar nela mesmo, tá? Então ele sempre pega a curva e leva nela. É como se é uma isometria, né? Ele vai levar ela nela mesmo. Esse termo ele pode ser desconsiderado, tá? Por quê? Porque o que me interessa mesmo, que vai mover a curva, daí vai deformar a curva, é só a parte normal. A parte tangente leva ela nela mesmo, tá? Então, essa equação do fluxo redutor de curvas que nós vimos ontem, né? Essa equação aqui, ela localmente ela é equivalente a essa, que é você considerar apenas a parte normal, tá? Então você pega a tangente, em vez de olhar tanto a parte normal e a tangente ser igual, em vez de eu olhar dx dt igual a kn, eu posso calcular o produto escalar dos dois lados. Essas duas aqui são localmente equivalentes, tá? A menos de reparametrização. Então, se eu achar a solução dessa daqui, eu consigo reparametrizar a solução e conseguir uma solução para essa aqui. Por que que eu vou trabalhar com essa equação e não com essa? Porque nessa daqui é muito a parametrização e a deformação tem que estar exatamente igual. Agora, essa daqui, o que, que vai me acontecer? Eu vou ter a solução, mas ela pode estar reparametrizada, que ela também vai valer, tá? Então, por isso que fica mais interessante. Só que o que, que é bom? As duas são equivalentes, tá? Achar a solução para essa é a mesma coisa de achar para essa. Só que aqui eu teria que colocar a deformação, tanto a deformação, né, aqui da curva, também teria que colocar a parte tangente. Então, seria uma solução mais complexa. Aqui eu consigo a mesma família de curvas, só que com uma parametrização mais simples, tá?
a vantagem é essa. Então, vamos supor que essa aqui é a solução do fluxo de curvatura média, elas. Então, aqui, com uma solução, com uma parametrização mais simples, eu consigo solução dessa. Para a solução dessa aqui, eu teria que ser exato, ficaria mais complexo. Então, por isso que nós optamos por essa, né? Mas são equivalentes, não faz diferença, tá? Então, a gente vai considerar somente a parte normal. Então, quando nós trabalhamos para achar soluções autossimilares, essas coisas, em vez de usar a equação clássica, nós usamos essa daqui, que a gente fala que é olhar somente para a componente normal, tá? E não olhar para a componente tangente. Então, hoje, a gente vai usar essa equação aqui no lugar da equação do fluxo, porque ela é equivalente àquela, tá? É uma demonstração aí grande, vocês podem... Depois eu passo a referência para vocês. Eu acho que no próprio livro do Hilário tem, tá? A demonstração de que é equivalente às equações. Ok? Então, vamos aqui definir o que é uma solução autossimilar, né? Então, uma solução autossimilar do fluxo redutor de curvas, a menos de diffeomorfismo. Então, a gente fala que essa equação aqui é a solução do fluxo redutor de curvas a menos de diffeomorfismo, tá? Porque você pode reparametrizar a solução e achar daquela clássica. Você achou uma solução dessa, você reparametriza e acha da outra. Então, a menos de diffeomorfismo com condição inicial x. Então, eu vou ter que essa curva, a curva inicial, né? Ela é uma solução autossimilar do fluxo redutor de curvas se existe uma função g, né? Uma rotação, uma família de rotação a de t e uma função vetorial v, né? De uma v de t, tal que, né? A solução para o fluxo redutor de curvas, pessoal, tem que ser a g vezes essa matriz de rotação, o x, e mais a constante v. Como assim, professor? Então, aqui, ó, aqui está a parametrização da curva, né? Aqui, x é a parametrização da curva. Então, da curva inicial. Aqui vai ser uma rotação, então eu vou rodar essa curva. Esse aqui eu estou multiplicando ela por um número, por uma função. Então, isso aqui vai contrair, se for positivo vai dilatar, se for negativo vai contrair. Então, isso aqui, ele vai dar homotetia, ele vai crescer ou diminuir a minha curva. Esse daqui vai rodar, e esse aqui vai arrastar, né? Eu estou somando um vetor, então eu estou arrastando a curva. Então, uma solução autossimilar é que satisfaz essa equação, tá? Então, a solução é você pegar a curva inicial e rodar, dilatar ou contrair, e somar um, que é arrastar, né? Que são as isometrias, né? Se você pensar, isometria do R2 é ou você roda a curva, que aí vai ser a mesma curva, não vai mudar nada nela, ou você arrasta. Essas são as duas isometrias. E aí você tem a homotetia, que é dilatar e contrair. Quando você contrai ou dilata uma curva, ela é a mesma curva, né? Ela não vai mudar a sua propriedade geométrica. Ela só vai ficar maior e menor. Mas em termos de geometria, ela vai ter a mesma geometria, tá? Então, essas soluções autossimilares, elas são o que nós chamamos de pontos de singularidades do fluxo, porque elas são soluções que não são modificadas pelo fluxo, no sentido geométrico. O fluxo, ela vai ser a mesma solução, a menos, ela vai ter a mesma geometria, tá? Então, isso que a gente chama de solução autossimilar, né? Eles são pontos críticos nesse sentido, as singularidades nesse sentido. Então, se você pensar no espaço de todas as curvas, quociente homotetia, a gente tem que essas soluções são as soluções estáveis, são soluções paradas, né? São as soluções que não mexem. A menos, então, no espaço quociente, essa aí vai ser elas vão ser os pontos fixos, né, do nosso fluxo. Então, por isso que é importante estudar elas, porque essas soluções, que vamos supor não perde a geometria, vai ser as soluções que daquelas lá que eu falei para vocês que
que essas curvas que têm a mesma área vão convergir. Elas vão convergir para uma solução desse estilo, autossimilar, tá? Então, isso que é o interessante. Por isso que é importante estudar soluções autossimilares, tá? Essas soluções autossimilares são bem conhecidas, tá? E eu vou falar um pouco delas hoje. A gente vai começar com o mais fácil, né? Vamos começar só com a translação, tá? Que vamos tentar provar que é o Green Wrapper. Então, aqui, ó, soluções por transação. Qual que é a única solução que tem por transação, gente, do fluxo redutor de curvas é essa daqui, ó. Ele é dado como um gráfico, né, que é x menos ln de cosseno de x, tá? É esse gráfico aqui. Só voltando aqui para essa equação, desculpa aí que eu esqueci de avisar. Aqui, ó, o g de zero eu vou pedir para ser 1, o a de zero tem que ser a identidade e o v de zero tem que ser o vetor nulo. Por quê? Para mim está na curva inicial, né? Porque isso aqui tem que desaparecer, então aqui tem que ser 1, aqui tem que ser a identidade. Para mim, e aqui não pode aparecer, tem que ser 0. Para mim, no instante, no o x de 0, eu sei está na curva inicial, tá? De boa? Tranquilo? Então, solução autossimilar, gente, é a solução. Fabiana perguntou alguma coisa? Fabiane? Ah, tá. Ah, tá. Desculpa. Qualquer coisa você fala aí. Então, vamos lá, né? Então, eu quero provar que é o Green Wrapper, tá? Que é a única solução de transação seria o Green Wrapper. Como é que eu vou provar isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, x de t. Aqui x, né? Eu vou supor primeiro que ela tem que... Vamos supor que esse vetor aqui, ó, esse aqui seja 0t, né? Que eu estou arrastando para cima. A menos de rotação da curva, você sempre pode supor isso, tá? E eu vou supor também que é um gráfico. Qualquer curva, gente, eu posso escrever ela como um gráfico, tá? Então, eu vou supor que a solução vai ser x, y de x, tá? Eu vou supor que a curva inicial é um gráfico e somar isso aqui. Então, se eu vou somar esse vetor, é só somar o t aqui na segunda coordenada, né? Então, aqui, eu vou supor que, sem perda de generalidade, a gente pode supor que a solução é assim, né? Isso aqui é uma solução que a função, a curva está dada como gráfico, e eu estou arrastando na direção do eixo y, né? Você pode fazer isso, assim, a menos você consegue reparametrizar uma curva sempre para ela virar um gráfico, e a gente, se eu vou arrastar para uma direção, eu posso rodar o eixo e colocar ele paralelo ao eixo y, né? Ou sem problemas. Então aqui eu vou derivar, né? Então aqui a gente quer que isso aqui satisfaça a equação lá do fluxo. Eu quero que isso aqui satisfaz essa equação. Então vamos lá. Calcular primeiro aqui, ó, a derivada, né? A derivada de x em relação a t. Essa aqui é bem de boa. Derivada de x é zero. Derivada de y de x também é zero. Derivada de t é 1. Então aqui a gente já tem a derivada de x em relação a t. Então eu tenho a derivada, agora eu preciso do normal e da curvatura. Então vamos lá. A gente deriva isso aqui, né? X', né? Derivada em relação a x vai ser igual a 1 y', x duas linhas vai ser derivada de 1 é zero, derivada de y é y duas linhas, tá? Que mais que eu preciso?
Aqui, então, a gente vai ter que o tangente, né? O tangente vai ser esse aqui, dividido pela norma dele. Então, vai ser 1 y' dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. E o normal, né, vai ser igual, troca a ordem aqui, né, então vai ficar menos y', 1 dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais y' ao quadrado, tá? Então aqui tem o tangente, o normal, falta só a curvatura, né, para a gente jogar aqui nessa fórmula. Eu tenho a derivada, eu tenho o normal, falta a curvatura. Então a curvatura, vamos por laranja. Então a curvatura é igual. Então lembrando aqui a fórmula, né, x', y duas linhas, menos x duas linhas, y', dividido por raiz quadrada de x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, isso aqui tudo ao cubo, tá? Então, essa aqui é a fórmula. Então, a minha curvatura vai ser igual, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, a minha curvatura vai ser igual. Então, aqui, ó, vai ficar x' é 1. Cadê? Aqui, x' é 1, né? Olhando aqui na equação verde. Y duas linhas é y duas linhas, vezes y duas linhas, menos x' é 0, x duas linhas é 0, vezes y', que é 1, que é y', né? Dividido pela raiz quadrada, o x', gente, é 1, mais y' ao quadrado ao cubo, tá? Então, aqui, a gente tem que a curvatura, ela vai ser igual a y duas linhas dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado ao cubo, tá? Pessoal, então aí a gente tem a curvatura. Agora vamos jogar lá na equação, né, do... Então aqui substituindo na equação do fluxo, né? Então aqui é dtx n tem que ser igual a k, né? Então essa é a equação aqui do fluxo que nós estamos usando agora. Então aqui vai dar 0, 0, 1, né? Então é o produto interno de 0, 1. Produto escalar com normal, que é esse daqui. E é menos y', 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual à curvatura, né? Que é y duas linhas dividido por 1 mais y' ao quadrado, raiz quadrada ao cubo, tá? Então aqui vai ficar 0 vezes y' é 0, 1 vezes 1 dá 1, né? Dividido por essa raiz. Então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tem que ser igual a isso daqui. Y', duas linhas,
dividido, né, por esse termo daqui, tá? Eu posso... ao cubo. Então, vamos brincar aqui. Aqui eu passo para lá, aqui está a 1, aqui está a terceira. Então, eu cancelo, né? Ou eu vou passar isso aqui para cá multiplicando, aqui vai sobrar só 2. Raiz ao quadrado, tá? Então, vai ficar y, duas linhas. Ficaria esse aqui, cancela com esse aqui, fica 2. E aí, cancela, né? 2 raiz com quadrado cancela, vai ficar 1 mais y' ao quadrado igual a 1, tá? Então, essa aqui é a equação que nós temos, a EDO. Essa EDO sabemos resolver, né? Você pode chamar, por exemplo, de W igual y'. Então, você vai ter que W' é igual ao y duas linhas. Quando eu faço essa mudança de variável, eu vou ter aqui a IDO e W' dividido por 1 mais W ao quadrado igual a 1. Gente, então eu integro, né, dos dois lados em relação a x. Então eu vou ter que a integral de W' dx dividido por 1 mais W ao quadrado é igual à integral de dx. Então, aqui eu vou ter que a integral de 1 sobre 1 mais w ao quadrado dw é igual a x mais um c. Se eu somar aqui, eu só vou estar transladando a minha curva. Só que eu quero o resultado a menos de translação, eu não vou somar nada, tá, gente? Que não vai me acrescentar nada essa soma. Uma constante, tá? Então, aqui, né? É bem conhecido, né? Essa integral clássica, integral direta, né? Isso aqui é o arco tangente de W é igual a x, né? Ou então, o W é igual, passa o arco tangente, então vai ser tangente de x, né? Então, aqui eu tenho que meu W é o y', então eu vou ter aqui, ó, assim, né? Eu tenho que o y', né, que é o W, é igual a tangente de x. Pessoal, então eu tenho aqui que o y, né, lógico, tem que ser igual à integral da tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x dx. Faz mudança de variável, né, gente? Faz o igual a cosseno de x. A gente tem que deu é o seno de x menos seno, né, dx. Então, aqui eu tenho que meu y vai ser igual a menos a integral de 1 sobre o du, né? Então, eu tenho que meu y é igual, né, a menos ln de u, que no caso, o meu u é o cosseno de x. Cosseno de x. Então, é aí. Eu supus que era... Eu fiz aqui uma suposição que é ser gráfico, né, que é sem perda de generalidade. E eu supus que estou arrastando no eixo y. Fazendo isso, nós descobrimos aqui a curva, né? Então, conseguimos explicitar, né, gente? Bem bonitinho.
Então, essa daqui é uma solução por translação. Na verdade, ela é a única solução por translação, tá? Então, só para vocês verem como ela é, né? Então, a curva aqui, né, vai ser curva. Eu acho que eu não tinha feito, né, para vocês aqui, como faz. Então, a curva nossa é x na primeira. Na verdade, eu vou colocar aqui t, que é a variável que ele entende melhor para curvas, tá, gente? E lá ficou menos ln do cosseno de t, né? E aí eu somei lá o t, mas aqui eu vou ter que somar outra letra. Então, eu vou somar mais, né, uma variável qualquer s, que é a do arrastamento, tá? A, a variável nossa é o t, valor inicial, tanto faz, tá? Vamos colocar aqui menos 3 até 3, tá? Que é o intervalo que eu quero que esteja definido. Gente, então essa aqui, né, essa aqui é a solução, tá? Então a solução é bem bonitinha, né, aqui, né, esse uzinho. E você colocar aqui para andar, né, é só dar um play, pessoal. Ela só vai arrastar, né? Então é arrastar mesmo a curva que a gente já está acostumado, né? Então, a solução é simplesmente arrastando a curva. De boa? Ok? Então, gente, essa aqui é muito bonitinha, né? Conseguimos explicitar, legal, a equação. Tem uma coisa ruim, as outras a gente não consegue, tá? Essa é a única solução realmente que dá para explicitar. As outras soluções autossimilares, elas, em geral, a gente estuda elas, mas realmente não consegue explicitar a equação, tá? Em geral, você consegue descrever como a curva é usando métodos qualitativos. Agora, realmente, e usa métodos solução numérica em programas de computador. Aí você consegue as figuras, tá? Mas realmente você conseguir a equação desse jeito, a única que consegue é essa, né? Que é o Soliton. Outra solução de contração que a gente consegue é o círculo, né? O círculo eu já mostrei para vocês que contrai num ponto. Agora, solução explícita a gente não tem, tá? Em geral, a gente usa teoria qualitativa. Então, o que que acontece? Eu vou falar aqui do teorema. Um dos teoremas que nós temos é o seguinte: se o x é uma solução autossimilar do fluxo, então vai existir constantes a, b e c, onde que satisfaz essa equação, tá? Então, vou mostrar como é que prova isso. A demonstração é pequenininha, tá, gente? Dessa aqui. E eu só vou fazer a condição necessária. A suficiente eu não vou fazer porque ela é maiorzinha, tá? Então, aqui, demonstração. Então, o que que acontece? Eu estou supondo que eu estou em uma solução autossimilar. Uma solução nessa cara, né? Então, vou supor que o meu x, ele vai de t, ele vai ser igual, né? Tem que ser AG de t, vezes A de t, vezes x, mais a translação, né? Aqui vai dilatar, aqui vai rodar e aqui vai transladar.
Eu posso pegar isso aqui, né? A rotação, eu posso escrever ela como sendo cosseno de um alfa de t menos seno de alfa de t, seno de alfa de t e cosseno de alfa de t, tá? Então, aqui no instante zero, o alfa tem que ser zero, porque para mim ter a identidade aqui, tá? Para ser cosseno, aqui tem que dar a identidade quando eu estou no instante zero. Então, o alfa de zero é zero, tá? E o g de zero também tem que ser zero, e esse daqui também tem que ser o vetor. O g de zero tem que ser 1, e aqui tem que ser o vetor nulo, para mim tá na curva inicial, tá? Aqui a gente põe um tiozinho só para não confundir com esse. E aí, o que que tem, gente? Eu quero que isso aqui seja solução. Então, a gente vai derivar e igualar lá na equação, né? Então, a derivada disso aqui vai ser dx de t vai ser igual, né? Derivada da g vezes a vezes x mais a g derivada de a vezes x mais derivada de v, tá? Eu quero no instante zero, né? Eu vou olhar só no t igual a zero. Então, eu vou derivar aqui. O a', ele tem que ser igual. Derivada de alfa, né? Porque aqui tem alfa em tudo, então vai aparecer a derivada dele em tudo. Derivada de cosseno menos seno de alfa, né? E vezes alfa', que aí eu já joguei para fora. Aqui também, né, vai ficar menos derivada de seno cosseno de alfa, derivada de seno cosseno de alfa, derivada de cosseno menos seno de alfa, né? Então, eu quero essa equação aqui no instante zero. Então, eu tenho que a' no instante zero, gente, vai ser igual alfa' de zero, que multiplica seno de zero, o alfa de zero é zero, então seno aqui vai ser zero, zero. Então, aqui vai ficar zero, zero, menos 1 e 1, tá? Então, essa aqui seria a matriz derivada. Então, em t igual a zero, né? Então, no instante t igual a zero, eu vou ter que isso aqui, ó, a derivada de t de x no instante zero vai ser igual, né? Vai ser g' de zero. O a de zero é a identidade, então ele some, aqui vai ficar o x. Mais, aqui vai ficar g de zero é 1, então vai ficar o g', né? G' vezes x, gente, se vocês olhar aqui, ó, vai ser eu pegar isso aqui e multiplicar por x, y. Linha vezes coluna vai dar menos y. Linha vezes coluna dá x. Tá? Mais o v' de zero. Tá bom? Então, essa equação aqui, eu vou substituir agora na equação do fluxo, né? Então, aqui, como o produto interno da derivada de t de x em n é igual a k para todo t, ele vai ser inclusive para o t igual a zero. Então, eu vou pegar essa equação e calcular o produto interno com n. Então, aqui vai ficar g' de zero com n, com produto interno de x com n, mais esse aqui
Aqui está faltando um alfa, tá? Que eu coloquei alfa linha, esse alfa linha de zero, tá? Vai ser alfa linha de zero vezes o produto interno de menos y com x com o normal. Vamos supor que a curva é PCA, né? A gente sempre pode supor. Então, eu vou pôr aqui, o normal seria menos y e x linha, tá? Então, esse é o normal. Se não for PCA, né? Raiz quadrada de x linha ao quadrado mais y linha ao quadrado, tá? Então, é isso aqui. Mais o produto interno de V, linha de zero, com N, e tem que ser igual a K, né? Igual a K. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho que o G' de zero, produto interno de x com N, mais alfa' de zero, produto interno. Se eu pegar aqui, ó, gente, vai ficar menos com menos dá mais. Vai ficar x, x', y, y', que é exatamente o x com o tangente, tá? Mais o produto interno. Isso aqui eu posso chamar de uma constante v, né? Ele é um vetor, então isso aqui vai ser c com n, tem que ser igual a k. Então, se eu chamar isso aqui de a e esse aqui de b, eu vou ter a equação lá que eu falei para vocês, que é essa daqui, ó. Que é... E aí a gente consegue essa equação, tá? Então, é isso, tá? Então, a solução do fluxo redutor de... A solução autossimilar, ela tem que satisfazer essa equação. Então, esse daqui, ó, o A vem do alfa'. Então, quando o A vai dizer, vai ser a parte que está rodando. Então, se o A for zero, quer dizer que não vai rodar, gente, tá? Agora, o B é a dilatação. Então, se o B é positivo, vai estar dilatando, vai estar expandindo. Se for negativo, contraindo. E aqui, né, esse aqui é a translação, né, o que está transladando o meu sólido. E sempre que eu tiver essa equação, é possível voltar, tá, gente? É possível voltar e construir uma solução autossimilar. Então, é uma condição necessária e suficiente satisfazer essa equação. Sempre que você tem uma curva que satisfaz essa equação, ela é solução autossimilar para o fluxo, tá? Nós vimos que o de translação, o único que tem é esse daqui. O único sólido de translação é esse aqui, né? Então, esse aqui é o único sólido de translação, então ele não tem muita... Ele é o único sólido de translação, então a gente não precisa trabalhar com esse termo aqui, ó. A gente pode estudar só esse. Para estudar esse termo, o que eles fizeram, né? Eles foram lá naquele triedo de Frenet que nós temos, né? Eles vieram aqui, ó, no... A gente tem que... Eles vieram aqui, ó. A gente tem que T' é igual a KT e o como chama? E o N' é igual a menos KT, e aqui é N, né? Então, para estudar isso, eles olharam essa equação e o que eles fizeram? Eles definiu esse tal como sendo xt, que seria essa parte aqui chamando de tal, tá? E aqui chamou de ni, nu, né? Então, tem essas duas letras. E aí, o que a gente faz? Vamos ver a EDO que ele satisfaz. Como assim, professor? Eu pego aqui, ó, eu tenho que meu
tal é igual, né, ao produto de x com t. Então, tal linha, ele tem que ser igual, né, derivada do primeiro, aqui supondo que é PCA, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, né? Então, aqui o meu tal linha vai ser igual. O t é t', x' t, com t, mais, aqui vai ficar, o t' é kn, então vai ficar x com kn, né? Esse k sai para fora, tal linha vai ser igual. T com t é 1, mais k, e aí saiu para fora, ficou x com n. O x com n é o ni, tá? Então tem isso aqui. E a gente faz a mesma coisa pro. Então eu guardo essa equação aqui. E aí faz a mesma coisa pro ni, né? Eu tenho que o meu ni linha, o ni, desculpa, é igual. Então meu ni ele vai ser igual ao produto interno de x com n, né? Então ni linha vai ser igual derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, nilinha vai ser igual. Aqui fica... Esse aqui é o tangente, né? Tangente com normal é zero, então não precisa nem colocar. E aí o que sobra é esse aqui, né? Que é o x com o menos kt, né? Usando o Frenet. Então aqui vai ficar menos k vezes o x com t é tal. Então o que acontece? Aqui a gente tem que tal linha é igual a 1 mais K ni, certo? E o nilinha é igual a menos K tal, tá? Então eu tenho essa daqui. Gente, o K, a gente também tem uma equação em função de tal e ni, que é essa daqui, né? Eu tenho aqui, ó, A tal mais A tal mais B ni é igual a K. Então, eu pego e substituo o K aqui por esse. Quando eu substituo, eu tenho um SDO, tá? Gente, fazendo um estudo qualitativo da SDO, eu consigo descrever as curvas. O Haldson descreveu as curvas, tá? Então, ele fez um estudo qualitativo dessa EDO aqui, tá? Um sisteminha. Então, vamos supor, primeiro você faz o A igual a zero. Você fez o A igual a zero, o B igual a zero, por exemplo. O B, vamos voltar aqui, o B ele é o B é a dilatação. Então, quer dizer que eu só vou rodar. Eu vou rodar a minha curva. E aí, se eu fizer o B igual a zero, eu vou rodar minha curva, eu tenho um sisteminha, eu consigo analisar e estudar ele. E aí, depois eu faço A igual a zero e analiso. E aí, eu vou analisando passo a passo, né? Então, quando eu vou ter um retrato de fase. Você pode desenhar o retrato de fase e fazer análise qualitativa, tá? Essa aqui foi a ideia do trabalho do Haldson. E aí, aqui, deixa eu pegar o artigo dele, só para vocês verem quem são as curvas, tá? Cadê esse? Então, esse arquivo aqui, gente, tá no Archive, tá? Ele foi publicado também, mas tem a versão do Archive, vocês fiquem à vontade para ver. E aí o teorema dele foi falar aqui que o de transação único é o green wrapper, aí ele provou que existe uma família que expande, uma família que contrai, tá? Uma família que roda, uma família que vai rodar e expandir, e uma família de soluções que roda e contrai, tá?
Essas são as soluções. Esse foi o resultado do Hodgson, tá? Ele, em 2012, ele foi aluno de doutorado lá do MIT, e esse aqui foi um pedaço da tese dele, tá? E aí o que acontece é que o primeiro que ele fez foi o de translação, né? Que é o Green Wrapper, que eu mostrei para vocês já. Esse aqui é o de expande. Gente, para expandir, a gente não viu que toda curva fechada ela vai ter que contrair, então não pode ser fechado, né? Então você pode ver que esse aqui, ó, ele não contrai. Então o de contração, o de translação também não pode ser fechado, porque se fosse fechado ele ia contrair, tá? Então esse aqui é um exemplo que vai expandir, né? Ele vai expandindo ao longo do fluxo. Esse aqui também, tá? É um outro exemplo de expand, que aqui é o A, o B, né? Então, esse aqui é mais um que expande. Esse aqui já é os que contrai. Para mim, é os mais lindos, tá? É os mais emocionantes, né? Então, esse aqui é um que vai contrair, tá? Esse aqui também vai contrair. E eles são bem diferentes, tá? Eles têm muitas soluções legais. Esse aqui também contrai, ó, essas rosas. Então, você pode ver a simetria deles. Eles têm sempre, em geral, aqui os que contraem vai ter uma simetria bacana, tá? E são fechados, né, no caso. Esses aqui são contrair, são, em geral, fechados. Esse daqui é um que vai rodar. Esse aqui só roda, né? Então, esse aqui é o que está rodando. Que é um espiral duplo, né? Como se fosse um Yang-On no infinito. Tem esse daqui também, é um que vai rodar, né? É um Yang-On espiral, né? Que eles chamam aqui. Esse aqui seria como se fosse o Green Wrapper de revolução, né? Que ele é como se você pegasse aquele Green Wrapper e rodasse ele, né? Entortasse ele. Esse aqui também é um que roda e expande, já, tá, gente? Aí você pode ver que eles vão abrir. Esse aqui, ó, você vê que aqui o passo deles é igualzinho, né? A largura. Agora, esse daqui não. O que expande, ele vai aumentando, ó. Ele tem essa característica de ir abrindo, né? Ele vai rodando e vai abrindo. Esse aqui roda e expande. Esse aqui também roda e expande. Você pode ver que aqui, ó, a distância aqui vai abrindo. Agora, quando roda, ele não abre, né? Esse aqui também é um que roda e contrai, né? Que é bem bonito também, né? Tipo Yang-On aí. Esse aqui também roda e contrai. E aí os dois fins dele ficam aqui assintotando esse círculo, tá? Aqui temos mais um que roda e contrai. Esse aqui também, ó. Esse realmente é exatamente, né? O símbolo de Yang-On aí. Bem bonito, tá? Esse aqui também roda e contrai. E tem umas que vai ficando bem doidas, tá? Por exemplo, essas. Elas ficam bem doidas aqui no meio, só que aí, qual que é o padrão dela? Os dois fins vai se tentar no fim, esse círculo, um círculo. Sempre os dois fins, quando você roda e contrai, os dois fins vai ter que assintotar um círculo. Mas o que acontece antes de assintotar, gente, você pode ver, é um rabisco, né? Esse aqui também, ó, pior ainda. Então, esses aí são os exemplos, tá, gente, que nós temos de soluções autossimilares. Essas soluções são os pontos fixos, tá, do fluxo. Então, elas são as singularidades, é o que nós consideramos o ponto fixo no sentido geométrico, que a menos de dilatação e translação é a mesma curva ao longo de todo o fluxo, tá? É como se o fluxo não fosse afetar, né, a geometria dele. Por exemplo, os que é só por isometria, o que só roda e o que só translada, ele não deforma o objeto, simplesmente mexe com ele, tá? Os fins
É como se fosse. É porque, vamos supor, Fabiane, você tem a curva está definida para todo T, né? Então seria o limite no infinito e menos infinito. Tipo, você pega. Essa no conceito intuitivo mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Quando a gente considera fins, a gente. Aqui, ó. Esse aqui é um fim, né? Esse fim aqui vai para o infinito. E aí ele vai rodar aqui. O outro fim, ele vai ficar rodando aqui para sempre, quando t tende para menos infinito. Quando t, vamos supor, você está na curva, né? Então o S está tendendo para menos infinito, ele está rodando. Esse é um fim. Então o fim vai rodar. O outro fim, ele vai se abrindo e rodando, que é o fim para mais infinito. Tá? Assim, é os fins no infinito, né, da curva. Deixa eu só fechar aqui a janela, gente, chovendo. Foi mal. Deu para entender? De boa, Fabiano? Sim? Você que é aluna do Walter? Manda um abraço para ele aí por mim. Pessoal, vamos lá. Então, esses são os resultados que eu queria mostrar, tá, gente? Esse mini curso eu baseei principalmente nesse livro aqui de Geometria Diferencial das Curvas, tá? Do Hilário da Valci. É um livro muito bom, interessante. Vale a pena vocês lerem. Quem quiser estudar, cara, para quem quer começar a estudar geometria diferencial de uma maneira bacana, gente, ele é o principal. Assim, das curvas, né? A Cat, também eu usei bastante o livro da professora Cat, minha orientadora, que fala geometria diferencial, e aí ela fala não só das curvas planas, ela fala das curvas no espaço e de superfícies, tá? Então é um livro mais que tem mais coisa, que, que não fala só de curvas, mas isso aqui tem muita coisa, gente. Teoria de curvas é muito grande. Esse livro, ele é um e-book que está sendo distribuído na SBN. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, passar o link para vocês já baixarem o livro, tá? E todos terem ele. Então, aqui no site da SBN, tá? É legal, tá? Aqui ele tem essa coleção aqui, tá? Que é os textos são publicações online, gratuitas, ou na versão impressa, se vocês quiserem comprar, tá? Então, aqui tem os e-books, e aqui um deles é o do Hilário, tá? Então, fiquem aqui, fiquem à vontade para pegar e baixar esse livro. Vou mandar do site todo, gente, porque tem alguns livros interessantes aqui, tá? Para vocês. Eu mandar aí para vocês aqui. Aí o livro, tá? Baixem aí, estudem, bem bacana. Então, esses são os livros que eu usei. E aqui está o artigo do Haldson, tá? Que é esse que eu falei por último, sobre as soluções autossimilares. E por mais, hoje vou deixar vocês e descansar mais cedo, né? Atrasou aí? Alguém tem dúvida? Questionamento? Dúvidas? Tranquilo? Laís? Posso sim, gente. Vou passar aqui, tá? No chat. Qualquer dúvida, fique à vontade para me contatar, tá? Gente, meu e-mail tá aí, tá? yurireis@ifg.edu.br. Qualquer dúvida, se vocês quiserem aí, indicação de material, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição.
No mais, gente, é isso. Muito obrigado. Bom descanso aí. Até daqui a pouco. Yuri, obrigada. Nossa. Tava dormindo na minha palestra, lá. Nossa, não tava, Yuri. Deixa eu te contar. Olha que feiura. Eu tava tentando gravar uma aula. Eu tenho que gravar uma aula para entregar ela agora 2 horas. Aí, desculpa aí o sumiço. Tô brincando. Tem tempo que você terminou ou não? Não, terminamos agora. Eu tava aqui com os meninos. Gente, muito obrigado. Gente, eu queria que todo mundo ligasse o áudio aí para a gente agradecer ao professor Yuri, Já como ele merece. aqui, muito obrigada, Yuri. Aê. Valeu demais, valeu demais. Deixa eu interromper aqui a gravação.